estávamos falando sobre sonhos e agora nós vamos entrar nos tipos de sonhos. Deixando claro que isso é a nível da doutrina espírita. Se nós formos pegar essas pessoas influentes, né, na psicologia, na psiquiatria que nós temos aí, como Freud, Jung e vários outros que, de fato, eu não tenho nem competência para falar sobre isso, claro que não sei se a gente pode chamar assim, classificação do sonho, seria mais ampla, seria obviamente mais aprofundada e tudo mais. Nós aqui, como eu comentei a semana passada, não vamos fazer um tratado sobre isso. Estamos estudando à luz da doutrina espírita, então vamos continuar a respeito disso, tá? Então vamos continuando falando mais em relação à doutrina. Então vamos lá. Essa senhora aqui, Terezinha de Oliveira, é uma senhora, ela é pesquisadora espírita, tem muita coisa dela por aí, e é muito comum a gente achar, quando se fala de sonhos, achar esse tipo de classificação que ela faz. Então vamos começar. Então, o tipo de sonho espiritual é a lembrança de uma atividade desenvolvida pelo espírito no mundo espiritual durante o sono. Kardec denomina essa situação como emancipação da alma. E nós já até falamos isso, né, desse termo, a semana passada, e se a gente for ver a nível global, nós que acreditamos na doutrina espírita, todos os sonhos são espirituais, porque de fato é uma atividade desenvolvida pelo espírito, né? Então todos os sonhos acabam sendo espirituais. Aí tem o sonho fisiológico, é aquele que dramatiza algo que acontece com o nosso corpo. Se está frio e nos descobrimos num sono pesado, sem despertar, poderemos nos ver num campo de neve, por exemplo, morrendo de frio lá. Pessoas com incontinência urinária sonham que estão satisfazendo essa necessidade fisiológica enquanto molham a cama. Então, assim, são coisas até estranhas de se falar, mas que de fato pode acontecer, né? Dependendo se a gente vai dormir com o estômago muito cheio, né? Claro, você tem um sono agitado e pode ter um sonho, sei lá, de repente desconexos, até por conta desse desconforto fisiológico que você tem, né? Ou, por exemplo, a gente é muito comum, né? Vai prestar uma prova, está preocupado, aí o que acontece? Chega na noite, a gente sonha que está fazendo a prova, sonha com alguma coisa que perdeu a hora, ou que, sei lá, alguma coisa assim. Então, isso são coisas que, de fato, são fisiológicas, fazem parte do nosso dia a dia. A gente vai dormir com uma preocupação, sonha com isso, e é assim que acontece, tá? Aí, o psicológico é aquele que exprime nossos estados íntimos. Nos velhos tempos, em que não havia os recursos da informática, e aqui quem está falando é o Richard Simonetti, porque ela pegou dele, né, quando falou que também foi um autor bastante influente espírita, passava dias e dias procurando diferenças nas fichas gráficas de contas correntes no Banco do Brasil, onde trabalhava. À noite, sempre me via durante o sono na agência, repetindo intermináveis verificações. Era a dramatização de meu envolvimento com aquele problema. Então, a gente vê que, na realidade, os sonhos eles acabam se interpenetrando, porque o que nós lemos aqui, que está como um sonho psicológico, a gente pode enquadrar perfeitamente nesse sonho fisiológico também, que é aqui. A coisa, no caso, o autor aqui se ficava ligado nas coisas com que ele trabalhava e acabava sonhando com isso também. Porque a nossa mente, o nosso corpo está, obviamente, super relacionado, né? Então, aqui, como podemos distinguir o sonho? Os sonhos de caráter fisiológico ou psicológico são fugidios, mal delineados. Os sonhos espirituais são mais nítidos, mais claros. Guardamos melhor. Que foi também o que nós conversamos a semana passada. Às vezes a gente acorda e tem fragmentos do sonho que nós temos. A gente não lembra muito bem. Sonhei com alguma coisa, mas não estou lembrado. Aí passa o dia, a gente vê uma coisa e lembra. E aqui outra classificação, segundo o Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, que é um autor que eu gosto bastante, ele diz o seguinte: sonhos comuns seriam lembranças dos quadros que permanecem impressos em nossas próprias mentes.
São imagens, às vezes, confusas e caóticas relacionadas com o nosso cotidiano. Então, vocês vejam que é a mesma coisa do que nós falamos agora, só a classificação, o nome que acaba mudando. Sonhos proféticos são os que revelam acontecimentos futuros. E aqui eu vou fazer assim, só um parênteses, com relação àquela aqui, ó, essa moça aqui, a doutora Adriana Lopes, que ela comentou, que nós já falamos isso aqui, sobre isso a semana passada, que ele falou aqui, olha, desse sonho das vacas magras, das vacas gordas, né, que era um sonho prospectivo, e não deixava de ser um sonho profético, porque ele estava, entre aspas, profetizando alguma coisa que ia acontecer. Então, aqui, ó, ele não possuía a finalidade de livrar o povo egípcio do problema, mas preparar a psique coletiva para o enfrentamento necessário. Então, o que acontece? Esses sonhos proféticos ou prospectivos, quando alguém sonha, foi até o que a própria moça aí, a doutora Adriana, comentou. Ah, sonhei que, sei lá, fulano morreu. E aí a gente fica desesperado. E aí, quando chega no dia seguinte, a pessoa morre. E aí a pessoa se sente culpada, né? Nossa, eu devia ter avisado, nossa, eu devia ter feito alguma coisa. E o que ela argumenta em relação a isso, segundo até os ensinamentos de Jung, que é a base ali daquela aula que ela deu, né? Que, por exemplo, esses acontecimentos, quem sonha isso, para começar, é uma porcentagem da população muito pequena, né, é ínfima, mas pode acontecer de você sonhar com alguma coisa e que de fato acontece. Isso é só para você se preparar para aquilo que vai acontecer, porque a gente não vai ter a capacidade de mudar a situação. Se a pessoa vai ter que morrer, se a pessoa morrer, porque ela vai ter que morrer, entendeu? Então é só para a gente ficar mais preparado para o que pode acontecer, o que vai acontecer, tá? Então a gente também tem... Só um minuto. A gente tem que também ter o discernimento de não chegar para a pessoa, né, e falar assim, olha, eu acho que você vai morrer hoje, né? Então, assim, tem que ter tudo um bom senso, obviamente, né? Pois não. Sou eu, a Paula. Oi. Nessa situação que você acabou de comentar, que a pessoa sonha e aconteceu, mas na situação assim que a pessoa sonha e está acontecendo o ocorrido, né? Você acha que ela pode ser avisada do que está acontecendo, ou ela pode ter presenciado, ou um dos dois? Eu não sei, não entendi direito, Paula. Por exemplo, a pessoa está sonhando, vamos supor, eu estou sonhando que está ocorrendo um acidente. Esse acidente está ocorrendo? De verdade, é isso? Está ocorrendo. Está ocorrendo. Eu acho que pode ser o que você está falando, ela está sendo avisada, mas ela também não pode fazer nada, não é? Ela com certeza... Não, sim, independente dela não fazer nada, lógico que ela não pode fazer nada. Não, quero dizer assim, você acha que tem a possibilidade dela estar assistindo aquela situação? Ah, pode, claro que pode. Aliás, pode mesmo, porque, veja bem, o que nós estamos falando aqui? Vou voltar aqui, ó. Lembrança de uma atividade desenvolvida pelo espírito no mundo espiritual. Então, assim, a gente não está falando em desdobramento? Então, com certeza, essa pessoa deve ter sido levada para esse local onde está acontecendo. Então, e também para poder fazer um resgate, por exemplo, uma ajuda, dependendo da situação dela, sim. Dependendo da situação dela, sim. Outros casos, não. Tá? Porque, veja bem, às vezes a pessoa não tem nem condições para fazer esse resgate, né? Eu falo assim, condições espirituais, morais, psicológicas, porque também a equipe espiritual não vai colocar a gente numa fria, né? Vamos falar um português claro, né, aqui. De falar assim, ó, vai lá e se vira. E aí chega lá, a gente fica desesperado e também, em vez de ajudar, a gente volta pior do que foi, né? Então, por isso que a gente tem que, quando dormir, se ligar com as equipes espirituais, se ligar com os anjos da guarda, porque com certeza nós vamos ser orientados e levados para os lugares onde nós necessitamos, né? Então, assim, pode ser que eu veja isso acontecer, mas eu também não tenha condições de fazer nada. Ou pode ser que sim, eu chegar lá e posso ajudar no resgate,
né? Que foi aquele caso que eu comentei, por exemplo, que eu tinha uma aluna que ela acordava cansadíssima porque ela estava sempre em trabalho à noite, sempre em trabalho. Então ela acordava assim exausta, ela não conseguia quase nem trabalhar no dia seguinte, entendeu? Então assim, porque ela também tem que ter esse papo, que foi o que eu falei a semana passada, de falar, olha, hoje eu não estou preparada para ajudar, para fazer, para acontecer, eu estou cansada, preciso repousar, ou então fala com o seu anjo da guarda, ó, pega leve comigo, enfim, né? Eu acho que a gente tem essa liberdade com os nossos amigos espirituais para isso, tá? Então vamos lá, sonhos reflexivos. São aqueles em que o desprendimento ou emancipação da alma permite um mergulho mais profundo em nossos registros perispirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas. Estas imagens são mais nítidas e coerentes, como cenas de filme, e poderão ser induzidos por espíritos encarnados superiores ou inferiores. Veja que isso aqui que a gente acabou de falar tem tudo a ver com isso aqui, ó. Os sonhos espirituais são mais nítidos, mais claros. Então, é a nomenclatura que muda, porque na realidade acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Então, esses sonhos aqui podem, por exemplo, levar você num passado, num encontro com alguém que já desencarnou, numa outra encarnação sua. Eu vou falar aqui um caso de um livro para você que vai ilustrar bem isso aqui que nós estamos falando, tá? Então, assim, é um sonho reflexivo. Pode ser que quando eu acorde, eu tenha essa visão nítida, né, que está falando aqui, como pode ser também que fiquem só fragmentos. Então, isso vai depender da minha necessidade de ter essa lembrança ou não, tá? Tânia, posso falar uma coisa? Pode. Esses sonhos com cenas de vidas passadas, geralmente são sonhos que são repetitivos, eles são flashes da vida passada e eles vêm como uma necessidade de ter um olhar especial para eles, para que ele possa ser desenvolvido e integrado, porque geralmente é algo que você precisa olhar que não está resolvido. Não vem um sonho, não vem uma cena de vida passada só como um sonho bonito. Ele vem porque é o sinal de algo que precisa ser resolvido. Ah, interessantíssimo isso, muito legal. Muito bom, obrigada, Anne. Foi muito esclarecedor e, de fato, eu nunca tinha pensado a respeito disso. E tem tudo a ver, né? Que é justamente... Olha, vou fazer um paralelo aqui. Veja como a espiritualidade é fantástica. O que ela acaba te promovendo com isso, com esses sonhos repetitivos, no caso, que você está falando? É para você prestar atenção, não é? Olha que interessante. Então, assim, se você sonha uma vez... passou batida, às vezes você pode acordar, lembrar, não ligar, né, que foi alguma coisa do passado, ou enfim. Só que amanhã você sonha de novo, depois sonha de novo, você fala, opa, alguma coisa está pegando, né? E aí a gente que tem, por exemplo, essa abertura, né, de um estudo, de procurar, ou de procurar uma orientação psicológica, psiquiátrica, enfim, do que for necessário, ou mesmo espiritual, a gente começa a entender o porquê que a gente está fazendo isso, para que nós nos melhoremos, para que a gente trabalhe e melhore essa situação. Então, olha que interessante como eles nos ajudam, né? E às vezes a gente acha que, eu não sei porquê, só estou sonhando com isso, e fica por isso mesmo, né? Então a gente tem que prestar atenção e ter esse outro olhar. Muito legal, gostei. Então vamos lá, sonhos espíritas. São lembranças de nossa vivência real no mundo dos espíritos. São recordações de encontros, estudos que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos. Podem ocorrer também perseguições e acontecimentos desagradáveis, sempre em função de nossa sintonia espiritual. Então vocês vejam, aqui é tudo que a gente está falando até agora. E eu vou dar uma aula para vocês, que agora já sei que vai ser no ano que vem, sobre animismo. É uma aula, é muito legal esse assunto, muito, muito, muito bacana mesmo. E eu vou comentar com vocês duas situações, tá certo que lá é referente ao animismo, mas que retrata essa parte de sonho, também para a gente ver o que é uma coisa e o que é outra. E é muito bacana, que justamente tem tudo a ver com isso, em função da nossa sintonia espiritual,
Tá? Então, vocês veem que, na realidade, os sonhos, eles acabam, a meu ver aqui, acabam até se interligando uma coisa na outra, e sempre com um propósito mesmo, né? Só que a gente também tem que prestar atenção para não ficar, como eu falei a semana passada, de não ficar vivendo em função disso, né? Se é uma coisa que está sendo repetitiva e incômoda, como a Anne falou, vamos procurar ajuda, porque alguma coisa está pegando. Agora, se for uma coisa que de repente não te traz, você dá uma refletida, né? Se for uma coisa que não te traz muita informação, vamos viver o dia e vida que segue, né? Porque senão a gente vai ficar maluco. Ó, aqui eu vou pôr alguns estudos sobre os sonhos na série André Luiz. Então, por exemplo, no livro Nosso Lar, no capítulo 36, o que nós temos aqui, que eu achei interessante colocar isso para vocês. Eu não sei se vocês lembram, mas o André Luiz, ele teve um sonho, né? Vocês lembram? E lembram com quem foi, não? Vou puxar a orelha de todo mundo. Como foi com a mãe, não? Foi com a mãe, exatamente. Ah, livrou a turma, hein, você? Então, assim, o que acontece? Vejam bem que o André Luiz estava desencarnado e ele sonhou com a mãe. E o que ele sonhou lá? Eu vou falar rapidinho aqui. Ele aqui, ó, daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco rumando a regiões desconhecidas. Para onde eu me dirigia, impossível responder. A meu lado, um homem silencioso mantinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado, embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia rápido, não obstante os movimentos de ascensão. E aí, decorridos minutos, vi-me à frente de um porto. Olha só olhem as analogias. Vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André. E quando ele desembarca, ele vê que é a mãe. E aí conversa com a mãe, tal, não sei o quê. E aí vocês vejam que, de fato, mesmo na espiritualidade, a gente pode sonhar. Lembrando que nosso lar está muito próximo da Terra, lembrando que lá os espíritos ainda têm muitas das sensações que nós temos aqui e necessidades, né? Porém, ainda desencarnado, existe a possibilidade de sonhar, né? E aqui vocês vejam que eu falei da analogia. Ele desembarcou num porto, né? O que a mãe dele era para ele? Um porto seguro, né? A mãe dele, no caso aqui, estava ali orientando e velando pelo filho, né? E ele ainda fala aqui, ó, o sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, papapá. Então, o que acontece? Lá, como nós temos a nossa visão, a nossa consciência mais alargada, então a gente tem essa... Você vê que ele está falando que ele tinha consciência, que ele tinha deixado o corpo lá deitado e tinha saído para ir em outro lugar, né? Então, o que aconteceu ali? Ele se desdobrou. Então, ele foi, de fato, encontrar com a mãe dele, né? Desdobrado, né? Então, ele sabia que o corpo dele estava lá, mesmo em perispírito, e ele, a outra parte do perispírito dele foi ter com a mãe, ok? Aí nós temos os mensageiros no capítulo 38. O que fala aqui nos mensageiros? Esse capítulo é interessante. Foi o que eu comentei com vocês a semana passada, eu falei rapidinho. Esse capítulo chama Atividade Plena. E o que acontece aqui? Teve uma moça chamada Nieta, que ela sonhou com a avó. E aí aqui, olha, eu vou ler um trechinho dela, do livro. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme. A moça estava encarnada e a avó dela estava desencarnada.
Não dês tamanha importância aos obstáculos, esquece os que te perseguem, por conta de toda a situação que ela estava vivendo lá. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora. A mãe dela também estava desencarnada, mas estava em outra situação. E aí a avó é que veio recorrer. Não recorrer, veio acorrer, né? Veio ter com ela, né? Para que ela pudesse... Né? Oi? Acolher, né? Acolher, isso, eu estou aqui com a palavra. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E, vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. E aí ela vai falando. E aí o que acontece? Quando a Nieta acordou, ela teve flashes. Então ela sonhou, ela percebeu que ela tinha sonhado com uma serpente, ela sonhou que tinha tido alguma coisa com uma flor, como foi falado aqui. Então faz assim, ó. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética, recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. Ela viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou numa serpente de vidro quebrando-se com as mãos, para transformar-se numa perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Então, esse também eu pus aqui para vocês verem que tudo que nós lemos até agora com relação aos tipos de sonhos, eles acabam se interpenetrando, né? Porque ela sonhou com a avó, que veio acolhê-la, né? Que veio mostrar, dar um conselho para ela, e aí, quando ela acordou, ela lembrou da serpente, só que a serpente virou um vidro, o vidro quebrou, ficou uma flor. Então, ela teve essa coisa que no subconsciente dela foi depois sendo trabalhado para que ela usasse o perdão, e aí, toda a situação que ela estava vivendo. E aí, nos missionários, no capítulo 8, isso eu pus alguns, né? Porque tem uma porção na literatura espírita é rica nisso, né? Aí o que acontece? Aqui, esse do plano, no Missionários da Luz, o capítulo 8 chama No Plano dos Sonhos. E aqui o que acontece? Aqui é um pouquinho diferente. Vai ter, olha a importância da gente quando dormir, de estar ligado. Aqui nesse capítulo vai ter uma reunião, um trabalho de esclarecimento geral relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo. É a reunião que vai ter lá no plano espiritual. E para isso eles convocam pessoas que estão encarnadas no sono, dormindo, para que elas em desdobramentos vão até aquela reunião para aprenderem alguma coisa. Então aqui, ó, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos ainda encarnados na crosta. E aí vai. E aí diz o seguinte, que lá eles estão contando com 300 associados. Então, vejam bem, tinham 300 pessoas que estavam dormindo e que estariam aptas a serem levadas para essa reunião. Porém, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Então, vejam bem, eu pus isso daqui para vocês, porque vejam, às vezes a gente vai dormir e vai para qualquer lugar. E aí, às vezes, a gente tem a chance de ter
um esclarecimento, uma ajuda, um auxílio, sei lá, um estudo, e aí a gente não consegue ir porque a gente está muito preso com as coisas daqui. Então, vejam, de 300, só 32 é que se desdobraram e foram para onde tinham que ir, né? Aqui, ó, o homem, aqui, mais tarde, a experiência, aqui está o Alexandre, que é o instrutor do André Luiz, está falando para ele. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. Foi o que nós acabamos de ver, lemos ali no outro livro. O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. E aí ele vai. E aí depois esse capítulo é interessante porque ele vai atrás de duas pessoas encarnadas que deveriam estar lá e não estão. E aí conta o caso dos dois, que acho que um é Ernesto, o outro não lembro quem é. E aí no livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro bastante complexo, é um livro mais denso para se ler, não é à toa que ele é um dos, lá mais para frente, sei lá, deve ser o 7º, 8º livro do André Luiz, ou até mais, que tem o Mecanismo da Mediunidade e tem nos Domínios da Mediunidade. Os dois livros são muito difíceis de serem lidos, né? Mas é interessante, a gente tem que ler. E aqui ele fala, eu não vou ler tudo porque é muita coisa, mas ele discorre sobre o sono e os sonhos, e fala do repouso físico, fala das ondas mentais, o que a gente falou até na semana passada, fala do estágio evolutivo, que depende do estágio evolutivo que as pessoas têm, então também é um estudo sobre o sono e os sonhos, tá? Então, isso são alguns exemplos que eu pus aqui. Bom, agora vamos para a interpretação dos sonhos, que foi o que eu falei para vocês. Vou dar minha conta bancária, quem quiser depois deposita R$500, que a gente vai fazer a interpretação dos sonhos de vocês, tá bom? Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Há quem se preocupe muito com a possível interpretação do significado dos sonhos, acreditando que todas as situações, pessoas, coisas, cores, etc., que neles se veem, podem ter um significado especial, indicando boa ou má sorte. O Espiritismo não se presta a tais interpretações. Nem tudo que se vê em sonho tem significado especial, e não há uma verdadeira ciência ou arte de interpretar sonhos. Então, aqui que eu quero assim, deixar bem claro isso, que é justamente para a gente não viver em função dos nossos sonhos. A gente sabe que tem pessoas que sonham muito, sonham com pessoas parentes, e aquelas coisas todas que a gente já sabe, né? Então, assim, tem que ter um discernimento. Segundo aquela doutora Adriana, daquela palestra, ela falou umas coisas muito interessantes. Ela comentou o seguinte: toda a interpretação de sonhos depende do sonhador. Eu não sei se é essa palavra que ela usa, acho que é. Quem sonha? Então, pode ser que o sonhador, que nem eu dei o exemplo da semana passada. Ah, sonhei que um dente caiu, e me parece que no dito popular, quando sonha com dente, parece que é morte. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. E aí, por exemplo, se eu estou com dor de dente, eu vou sonhar que eu estou com o meu dente caindo. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por isso que ela fala que depende do sonhador. O que significa aquele dente caindo para aquela pessoa? Não é numa forma geral. Ah, sonhou com dente é X, sonhou com cobra é Y. Como nós vimos aqui, acabamos de ver no livro do André Luiz, que o que a avó colocou, que todas essas coisas horríveis que a moça estava passando parecia uma serpente, que se quebrou e virou uma flor. Então aquelas coisas ruins se transformaram em coisas boas, se a moça fizer o exercício dela, né, a lição de casa dela. Então o que acontece? É a mesma coisa, então não dá para generalizar. Como naquele sonho das vacas magras, veja, aquilo foi um sonho prospectivo, foi um sonho profético, a nível global, não era o sonho
da pessoa que sonhou lá, que não sei se foi José, não lembro quem foi que sonhou, mas foi um sonho para a população do Egito, entendeu? Então, assim, então por isso tudo que a gente tem que tomar uma certa cautela com tudo que a gente sonha, tá bom? E também perceber o dia, né, que passou, como é que passou o dia, semana. E ter Exatamente. alguma ligação do sonho, né? Exatamente. Que foi tudo que a gente falou até agora, né? Quer dizer, eu tive um dia conturbado, eu tive um dia tranquilo, eu briguei, eu tenho um problema para resolver, né? E tudo isso acaba influenciando na nossa psique, né? Aqui, ó, se tivermos um sonho mais marcante, procuremos analisar. Será a revelação de um desejo nosso? Há coisas que precisamos corrigir ou providenciar? Que lição espiritual podemos tirar do que vivemos nesse sonho? Então, vejam bem, isso tudo vai de encontro com o que a Anne comentou há pouco. É um sonho repetitivo? Então, assim, vamos analisar, mas não vamos ficar vivendo em função disso, porque isso não leva a progresso nenhum nosso, a não ser que seja uma coisa que seja marcante e que vamos trabalhar, né, a nossa mente para isso, tá? Se o sonho nos passar mensagem... Oi. E tem uma coisa também, se você ficar apegada a interpretações de cunho geral, você também pode se desviar daquilo que é o propósito real do sonho. Sim. Então, sempre tem que ser olhado em função daquela pessoa, da vida dela, e às vezes também pode ter uma coisa de cultura familiar. Isso. Então, existe um valor X para uma família, e toda vez que você tem um sonho ligado a isso, é um aviso ligado àquele símbolo. Exatamente. Então, tudo é uma coisa que tem que ser específica. O generalizado te leva a fugas, a perdas, não vale a pena. Exatamente. É bem interessante. Por isso que eu falei, Anne, sabe? Aqui eu não tenho capacidade para falar muito mais do que eu estou falando aqui para vocês. E nem também a gente vai fazer um tratado sobre os sonhos, né? Aliás, eu ia comentar um negócio com vocês a semana passada, eu esqueci. O meu orientador, né, do curso que eu faço, ele é neurologista. Ele é PhD em neurologia. E ele, uma vez, quando eu fui conversar com ele sobre o Santo Daime, que eu até falei rapidamente com vocês a semana passada, eu fui né, conversar com ele o que ele achava, tudo. Ele falou assim para mim: olha, Tânia, os sonhos é o patinho feio da medicina. Como dizendo, ninguém consegue decifrar exatamente o que acontece na nossa mente, o porquê que acontece, como acontece. Enfim, tudo assim é muito subjetivo, né? Apesar de ter muitos estudos dos psicólogos, psiquiatras a respeito disso, mas sempre tudo muito subjetivo. Então, foi o que você falou, Anne, o que é bom para uma família não é bom para outra, o que é um símbolo para alguém é diferente para o outro. Então, por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Se o sonho nos passar mensagens desagradáveis ou preocupantes, oremos, solicitando a proteção superior e procuremos fazer o melhor ao nosso alcance para bem enfrentarmos a dificuldade qualquer que ela seja. Mas não nos deixemos prender a todos os sonhos, nem lhe prestemos demasiada atenção. Então, aqui, ó, como eu comentei naquele sonho profético, você tem que enfrentar a dificuldade, você não vai mudar a dificuldade, o que vai acontecer, né? Então, daí existe a oração mesmo, ok? Bom, vamos seguindo. Deixa eu ver que horas. Pesadelos. Reações do nosso inconsciente, onde geralmente guardamos nossos medos, incertezas e dificuldades de viver. O medo e a ansiedade podem ser os principais causadores de pesadelos. O anseio da realização de algum desejo pode se transformar num terror noturno, assim como o medo de concretização de algum fato também pode produzir pesadelos. Mas, como em qualquer sonho, o pesadelo também conterá símbolos e códigos para sua compreensão. Aqui acho que só vai fechar o que a Anne comentou e com relação a esses sonhos repetitivos que a gente tem, e também prestar atenção do seguinte, é o que nós estamos falando até agora, só vou terminar essa parte aqui para deixar claro. Eu vou numa churrascaria à noite como um boi, né? Aí o que acontece? Eu chego em casa e vou dormir.
Gente, como é que eu vou ter o meu sonho? O meu sono, como é que vai ser? Vai ser extremamente agitado. E aí é bem possível que eu tenha um baita de um pesadelo. E aí eu vou também vou atribuir esse pesadelo aos meus medos, incertezas, dificuldades. Vamos combinar que não, né? Que eu acho assim, você tá com o teu organismo, tá, coitado, fazendo tudo o que ele pode para digerir aquele boi que você comeu. Então, claro que isso vai refletir também no teu sonho agitado e nas tuas coisas que você vai acabar sonhando à noite, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, por isso que a gente vê aqui, pode ser mesmo que esses pesadelos repetitivos, essas coisas, é muito comum a gente ver, né, pessoas que, sonha que está caindo, sonha que está voando, sonha que não sei o quê, então isso daí acaba gerando algum trauma, alguma coisa que precisa sim aí ser estudado, ok? Porque aqui, ó, pode conter símbolos e códigos para sua compreensão, ok? Bom, aqui eu vou pôr algumas curiosidades sobre os sonhos. Eu tenho um vídeo aqui que é do Paul McCartney. Eu sou fã incondicional dele. Eu só não vou passar aqui agora porque demora, mas eu vou pôr para vocês, vou pôr no grupo, que é muito legal. Quando ele narra, ele foi convidado para uma entrevista lá, e ele fala que a música Yesterday, aliás, desse vídeo aqui, acho que não foi do Yesterday, acho que foi de outra música. Mas, por exemplo, ele narra também que a música Yesterday ele teve num sonho. Então, ele teve esse sonho aí de um sonho prospectivo, por exemplo, porque ele sonhou com essa letra, com a música, enfim, com tudo mais, né? Por exemplo, outra coisa aqui, deixa eu seguir para frente, peraí que travou. Aqui, ó, ixi, aqui, ó. Aqui, ó. O Dmitry Mendeleev foi um químico russo que realizava estudos sobre os elementos químicos e suas propriedades. Uma noite do ano de 1869 inspirou, eu acho que sim, foi Larry Beer, exatamente. Inspirou a organização da tabela periódica. O cientista sonhou com um diagrama em que todos os componentes se encaixavam e criou assim a tabela periódica moderna. Graças a ele, os elementos foram organizados em períodos e famílias para facilitar seus estudos. Aqui está a foto da primeira tabela periódica que se conhece que foi dele. Então, você vê que ele teve essa inspiração, esse desdobramento em sonho e pôde realizar isso. O Salvador Dalí teve todas as suas obras inspiradas em sonhos. Segundo o artista, é durante o sono que nos vemos libertos da nossa realidade. Então, aqui, ó, pus um quadro dele que chama O Sonho, de 1937. Aqui, ó, os sonhos de Niels Bohr, físico dinamarquês, foram muitas vezes relacionados ao seu trabalho. Em um desses sonhos, ele sonhou com a estrutura do átomo. Ele viu os elétrons e o núcleo em forma do sistema solar. E isso é fato, né? Isso foi comprovado e até hoje se tem esse modelo, né? Esse outro médico canadense aqui, que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, sonhou com um experimento que na realidade significou a descoberta da insulina. Olha só que coisa. O Martin Luther King, ele sonhou no jornal, desse jornal aqui no número 1130, ele sonhou que 2 dias antes de ser assassinado, o líder negro tivera um sonho em que se via estendido em um caixão mortuário e cercado de milhares de pessoas. Impressionado com o sonho, chamou seu amigo e telefonou para sua esposa, informando sobre o acontecido. E, de fato, ele foi assassinado nesse motel, que aqui ó, tem a foto dele no dia do assassinato, e aqui a foto recente vírgula, né, porque o carro aqui é velho, mas uma foto mais do local onde ele foi, né. O Abraham Lincoln também, esse é bem famoso, porque ele sonhou que ele via alguém no caixão, e ele, quando acordou, perguntava quem que estava no caixão, e era ele, né? Então, aqui, ó, alguns dias antes de ser assassinado, Lincoln teve um sonho que deixou impressionado. No dia 14 de abril, no Teatro Tal, ele era alvejado por um tiro de pistola, vindo a falecer no dia seguinte. E ele sonhou com ele se vendo no caixão lá dentro da Casa Branca. Esse cidadão aqui também sonhou com a criação da máquina de costura. O que ele prestou aqui? Ele prestou atenção, ele sonhou com uma tribo sendo atacada com lanças.
E as lanças tinham olhos, o que serviu de inspiração para o design atual das agulhas, que tem o furinho, né, que seriam os olhos por onde passa a linha. Esse cidadão também aqui, ele sonhou com a fabricação desse avião aqui, que é o maior do mundo, né, que é o Antonov. Então, o que ele sonhou? O modelo das asas dele. Então, aqui, ó, projetista tal, sonhou com a forma peculiar da cauda do seu lendário avião Antenei. Né? E aí, enfim, aí é isso também. Bom, essa parte nós acabamos, tudo bem? A parte dos sonhos. Vamos ver se eu consigo terminar a aula hoje. Vamos ver. Visitas espíritas entre vivos. Agora é outra situação, né? Então a gente vai ver aqui se é possível a gente se encontrar com alguém que está vivo em sonho, né? Também quando a gente está encarnado e dormindo, né? A faculdade que a alma possui de emancipar-se, de desprender-se do corpo durante a vida física, pode dar lugar a fenômenos análogos aos que os espíritos desencarnados produzem. Ou seja, pode acontecer. Enquanto o corpo acha-se mergulhado em sono, ou mesmo em estado de vigília até acordado, o espírito, transportando-se a diversos lugares, pode tornar-se visível e aparecer a outras pessoas. O perispírito, tanto do encarnado quanto do desencarnado, é sempre um envoltório semimaterial, o qual, se visível, tem uma aparência tão idêntica à real que se torna possível a muitas pessoas estar com a verdade quando dizem ter visto o encarnado ao mesmo tempo em dois pontos diversos. Deixa eu ver o que eu pus aqui. Ah, é uma pena. Eu não pus aqui uma coisa que eu acho que eu não lembro se nós já falamos, se eu já dei aula para vocês ou eu vou dar o ano que vem. Sobre bicorporiedade, sobre... nossa, tem outra palavra que eu não lembro. O que acontece aqui? Tem um caso super famoso que eu particularmente adoro contar, eu não sei quem está aqui comigo já escutou, com certeza, que é do Eurípides Barçanufo. O que acontece? O Eurípides Barçanufo, ele foi um educador, então nós vamos, em algum momento eu vou falar melhor sobre isso para vocês, que vale a pena, é muito interessante. Ele, em algum momento, ele tinha esse poder da mediunidade, que era a bicorporiedade. Aliás, ele tinha quase todas as mediunidades possíveis. Então, ele se tornava visível em dois lugares ao mesmo tempo. Por quê? Por conta do perispírito. Ele era educador, ele estava lá eu vou contar rapidinho para não tomar muito tempo, em outro momento eu conto com detalhes. Mas ele, por exemplo, ele ficava num estado latente, assim, quieto, com a cabeça baixa, na mesa da sala de aula, que ele dava aula, e os alunos já sabiam disso, e ele foi fazer um parto em outro local, e fez o parto, e a minha mulher jura de pé junto que o homem estava lá e fez o parto da mulher dele, e é fato comprovado isso. Eu passei um vídeo, acho que para vocês, inclusive do Eurípides Barçanufo, que conta essa história, que é super famosa, e isso por conta do perispírito, que se desdobra. Então, não que o perispírito sai dele, porque se sair, morreu, né? Mas ele tem por uma das propriedades dele, que é a plasticidade, por exemplo, ele pode se deslocar e a pessoa pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Então, por isso que são visitas espíritas entre vivos. E nós também, isso no caso de vigília, que eu estou falando do Eurípides Barçanufo, mas em sono também. Deixa eu ver se eu vou pôr alguma coisa aqui. Através dos sonhos, o homem tem a oportunidade de encontrar-se com amigos e parentes. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem, assim, frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de se encontrar. Essas visitas são significativas na medida em que fica, ao despertar, uma vaga intuição, que é a origem de certas ideias que surgem espontaneamente. Então, por que a gente fala aqui de intuição? Porque é o meu próprio espírito que está tendo essa lembrança de que eu encontrei com alguém também que está encarnado e que aí, de repente, nós fomos fazer alguma coisa juntos, trabalhar, se encontrar, enfim.
Isso num aspecto. Pode ser completamente em outro também, de você vai se encontrar com seus desafetos, né? Aí depende da sua afinidade, ok? Por exemplo, aqui, uma vez aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Eu e minha irmã sonhamos a mesma coisa. Nossa, isso há muitos anos atrás. Nós duas sonhamos que meu pai tinha morrido. Só que ela sonhou numa determinada situação e eu sonhei em outra. E meu pai não desencarnou, não aconteceu nada. Mas nós duas sonhamos. Então, assim, pode até ser que nós duas, em sonho, estivemos juntas e, de repente, quando acordamos, uma teve uma impressão e a outra, por exemplo. Tá? Então, só um exemplo para dar. Tá? Por isso que ficou aqui, ó, uma vaga intuição. Ok? Bom, agora vamos falar da emancipação da alma propriamente dita, né? Que até agora a gente tem falado, que é a parte do sono, dos sonhos, né? E vamos indo aqui que, ó, vocês veem que é um crescente. Então, nós já falamos do sono, vamos falar mais um pouquinho dos sonhos, depois nós vamos explicar o sonambulismo e o êxtase, ok? Então, vamos lá. Então, qual que é a diferença disso tudo aqui que nós vimos agora? Disso aqui, ó. Então, vamos lá. Durante o sono, a alma não repousa, como o corpo, pois o espírito jamais está inativo. Afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando então este da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos, e podem vir assim os sonhos dos mais variados tipos que já estudamos. Né? Então aqui é o que a gente viu. Aqui acho que não precisa muito de explicação. Aí vamos lá para o sonambulismo. Do latim sonus, que é sono, e ambulare, que é marchar, passear, que é um estado de emancipação da alma mais completo do que o no sonho. O sonho é um sonambulismo imperfeito. Por quê? No sonho você continua deitado, né? Você fica lá, você só se vê andando, fazendo, acontecendo. E no sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a faculdade de ver, que é um dos atributos da sua natureza, é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e nitidez, o corpo pode agir sob o impulso da vontade da alma. O esquecimento absoluto no momento do despertar é um dos sinais característicos do verdadeiro sonambulismo, visto que a independência da alma e do corpo é mais completa do que no sonho. Por isso que a gente fala que o sonho é um sonambulismo imperfeito, porque no sonambulismo a gente pode levantar, pode fazer, pode acontecer. Quem assistiu um dos vídeos que eu mandei conta a história lá de uma menina que quando criança ela era sonâmbula, e aí depois acabou passando, tá? No livro dos médiuns tem uma passagem bastante interessante sobre isso. Deixa eu explicar mais um pouquinho sobre o que é o sonambulismo, e depois eu conto aqui a história. Para vocês entenderem o que é o sonambulismo, tá? De fato. O sonambulismo, ó, presta atenção, o sonambulismo age por influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve, percebe, além dos limites dos sentidos. O que ele diz procede dele mesmo. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos são mais amplos porque sua alma está livre. Então, olha a diferença aqui. O médium, pelo contrário, serve de instrumento a outra inteligência. O sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento do outro. Então, assim, quem é sonâmbulo, ele não está mediunizado. Dá para entender? Ele está agindo sobre a influência do seu próprio espírito que está liberto, que ele está com a sua visão mais alargada, mais aclarada. Então, assim, ele não tá recebendo informação de ninguém. Aqui não é o médium, ó. Ele não está servindo de instrumento a outra inteligência. Ele está exprimindo o seu próprio pensamento, diferente do médium que exprime o pensamento de outro. Então, por isso que às vezes as crianças que são sonâmbulas, que às vezes acorda, levanta, abre porta, não sei o quê, de fato tem que se tomar um cuidado, né, com isso, porque às vezes pode ter algum contratempo, né, mas é dele mesmo, é do espírito dele que está liberto. E vamos ver aqui, ó.
tanto quanto a mediunidade ou qualquer outra faculdade de desprendimento da alma, o sonambulismo não atesta a elevação do espírito. Ou seja, não é porque a pessoa é sonâmbula que ela tem uma elevação espiritual maior, e nem a mediunidade, não é? A gente já, não sei se nós falamos, mas vamos falar no ano que vem, que mediunidade não tem nada a ver com moralidade, tá? Então a pessoa pode ser médium e não ter moral nenhuma, tá? Nós vamos ver isso numa aula futura aí, ok? O sonambulismo pode ser natural quando ocorre independente da vontade do indivíduo, portanto, de forma espontânea. A pessoa está dormindo e, de repente, levanta e vai fazer as coisas, fala e tudo mais. E pode ser magnético, quando provocado através de magnetização, ou seja, pelo passe. Entre um e outro não há diferenças. O sonâmbulo vê a distância como se estivesse presente no ambiente que descreve, pois a sua alma para lá se transporta, enquanto o corpo permanece em repouso, aguardando o momento em que ele virá reanimá-lo. Depois eu explico isso. A alma, em suas peregrinações, se acha sempre revestida do seu próprio perispírito, revestida do seu perispírito, agente que reflete as sensações percebidas pelo espírito, porque ele permanece ligado pelos laços fluídicos, tá? Então, por exemplo, a pessoa que é sonambúlica, ela pode até levantar, andar, abrir a porta, papapá. Ou ela pode simplesmente sentar na cama e ela pode, de fato, como aqui está falando, como se estivesse presente no ambiente que descreve, pois a alma dela se transporta para lá, entendeu? Aqui, ó, vou voltar aqui. E aí eu vou ler o caso aqui do médium, do livro dos médiuns, que justamente o capítulo chama Dos Médiuns. Então diz o seguinte: um dos nossos amigos tinha por sonâmbulo um jovem garçom de 14 a 15 anos, de uma inteligência muito vulgar e de uma instrução extremamente limitada. Ou seja, o rapaz era bem simples, né? Entretanto, em sonambulismo, deu provas de uma lucidez extraordinária e de uma grande perspicácia. Excedia, sobretudo, no tratamento das doenças e fez um grande número de curas consideradas como impossíveis. Um dia, deu uma consulta a um doente do qual descreveu o mal com uma exatidão perfeita. Não é tudo, disse-lhe, trata-se agora de indicar o remédio. A pessoa o menino que estava em sonambulismo falou para o doente: não é tudo, preciso agora te passar um remédio. E aí ele continuou. Não posso, respondeu meu anjo não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. E aí perguntaram para ele: que entendeis por vosso anjo doutor? Aí ele respondeu: o que me dita os remédios. E aí perguntaram para ele: não sois vós, pois, que vedes os remédios? Aí ele falou: oh, não, pois que aqui já vos disse que é meu anjo doutor quem nos dita. Então, o que acontece? O rapaz, ele tinha perfeita ciência do que ele estava fazendo ali, enquanto sonâmbulo, né? Só que, por exemplo, ele não conseguia passar os remédios, porque aí sim ele precisava de um outro espírito que fosse falar para ele o remédio que tinha que passar para aquele pessoa que estava encarnada doente, entendeu? Então, assim, ele tinha essa ciência. Então, assim, ele não estava sendo médium, porque ele não estava sendo passado nada para ele por mediunidade, ele só estava aguardando o outro espírito chegar para falar para ele: olha, passa tal remédio para a pessoa, entendeu? Então, a diferença da mediunidade e do sonambulismo. Ficou claro isso? Tudo bem? Então, Tânia, pois não. Falar durante o sono é uma forma de expressar o sonho? Olha, só sabe que eu nunca estudei nada a respeito, não sei nem se a Anne pode falar um pouco melhor ou a Luciana, mas eu acredito que isso pode ser reflexo do nosso inconsciente, né, de tudo aqui que a gente falou até agora. Então podem ser coisas espontâneas e sem nexo,
né, como muitas vezes acontece, como podem ser fruto daquilo que a gente está vivenciando enquanto sonho, sim. Porque, de repente, o que nós falamos ali do sono REM, né? Que a gente ficava com os olhos mexendo rápido, a nossa atividade cerebral era de 30 Hz, igual ao nosso acordado, e que nosso sistema nervoso deixava o nosso organismo em estado basal. Porém, de repente, por algum motivo, esse estado basal não ficou tão basal assim, e a gente acaba falando. Acredito que seja isso na minha... Assim, só do que eu estou estudando e passando aqui. Não sei se a Anne ou a Luciana podem falar alguma coisa a respeito. Obrigado, Tânia. Está bem claro. Acho que... O que eu sei, Tânia, tem a ver com o que você acabou de falar e também ligado a estados de ansiedade que muitas vezes não são definidos como estados de ansiedade, mas que o espírito traz isso como uma aceleração, necessidade dele de querer trazer informações ou de querer resolver coisas e acaba se manifestando dessa forma. Mas eu não sei se é só isso, pode existir coisas a mais que isso também. E por isso que eu falei, eu também, assim, do que me veio tudo na cabeça, eu acho que uma explicação plausível poderia ser essa, né? E mais o que você falou também. Agora nós vamos falar do êxtase. Sono, sonho, sonambulismo e êxtase. Então, assim, o êxtase é o top de linha, né? Então, vamos ver o que significa isso, tá? Então, vamos lá. Segundo o dicionário, o êxtase é estado de quem se encontra como que transportado para fora de si e do mundo sensível por efeito de exaltação mística ou de sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração, temor reverente, etc. O êxtase é um estado de comunhão profunda entre o encarnado e o mundo espiritual. Requer que a alma esteja em conexão com a espiritualidade pelas suas ações, pelo seu modo de pensar. Aqui eu pus uma foto de uma estátua, né, que chama o êxtase de Santa Teresa d'Ávila, que eu vou até falar algumas coisas aqui para vocês dessas santas. Então, vamos ver aqui que o Livro dos Espíritos fala para a gente entre a diferença entre o êxtase e o sonambulismo. Nós vimos que o sonambulismo é um sonho imperfeito. Agora a gente está vendo que o êxtase é um sonambulismo mais apurado. Então, por isso que é uma coisa assim de progressão, né? A alma do estático é mais independente. O êxtase é a emancipação da alma no seu grau máximo. No sonho e no sonambulismo, a alma... Um pouquinho só. No sonho e no sonambulismo, a alma erra, e esse erra aqui não é de errar, é de errante, pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra num mundo desconhecido, no mundo dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem todavia poder ultrapassar certos limites, que ela não poderia transpor, sem quebrar totalmente os laços que a prendem ao corpo. Vou terminar de ler, depois a gente fala tudo. O espírito do estático penetra realmente no mundo superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos, que não estão bastante depurados. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não o retém o instinto de conservação, isso depende do grau de depuração do espírito. Se ele vê a sua posição futura melhor que a vida presente, faz esforços para romper os laços que o prendem à Terra. Se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderá abandonar definitivamente o corpo? Olha a resposta. Sim, ele pode morrer, e por isso é necessário chamá-lo por meio de tudo que pode prendê-lo a esse mundo e, sobretudo, fazendo-lhe entrever que,
Se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá, onde vê que seria feliz. Bom, deixa eu voltar aqui, depois eu falo dessas santas aqui. Então, o que a gente deduziu de tudo aqui que nós lemos, que parece um pouco assim complicado, mas que a gente vê que é uma progressão, né? Então, vimos lá o sono, o sonho, o sonambulismo e agora o êxtase. O êxtase, como aqui está falando, é o grau máximo de emancipação da alma. Então, é quando você, de fato, consegue entrar em momentos, em lugares, em situações, no seu mais alto grau de depuração. Então, eu particularmente acredito que para você entrar em êxtase, conforme nós estamos lendo aqui, você sim aí precisa da moralidade. Ok? Enquanto eu falei que o sonâmbulo e o médium não precisa da moralidade, pelo que eu li aqui agora, eu acredito que o estático precisa, porque ele vai entrar nos mundos superiores. E se nós não tivermos moralidade nem competência para isso, a gente não vai conseguir. Então é bem provável que nós não cheguemos a entrar em estado de êxtase. Porque aqui, olha aqui, ele os vê e compreende a felicidade dos que habitam esses mundos, né? E aí, às vezes, o que está falando aqui, às vezes ele quer ficar lá, só que aí ele pode morrer, porque aí ele faz esforços para romper os laços. Que laços são esses? Do perispírito. Só que aí, olha aqui o que está escrito. É necessário chamá-lo por meio de tudo que pode prendê-lo a este mundo e, sobretudo, fazendo-lhe entrever, ou seja, entender que se ele quebrasse a cadeia que retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá, onde ele vê que seria feliz. Então, a gente precisa ter o estático, ele também tem que ter essa consciência, porque ele está tendo, ele está percebendo onde ele está indo, de que se ele romper esses laços, ele não vai ficar lá, entendeu? Porque ele acabou interrompendo um laço, né? Quebrando um laço que ele não deveria quebrar, embora ele quisesse. Aqui é muito bom, eu quero ficar aqui, cai fora, larga a terra para lá, porque eu quero ficar aqui no mundo superior. Só que não, né? Quer dizer, você pode até não estar num grau de maturidade evolutiva, espiritual maior, mas você ainda tem que continuar onde está, para seguir os trâmites normais, entendeu? Não dá para ficar pulando etapas, se eu estou conseguindo me fazer entender para vocês, né? Porque assim, aí eu chego num lugar que é maravilhoso, pô, claro que eu quero ficar lá, só que não, né? Porque mesmo que eu tenha condições para isso, eu ainda tenho um caminho para percorrer e chegar lá de formas normais, digamos assim, tá? Ficou claro isso para vocês? Bom, então vamos lá. Então aqui, ó, eu vou... Que horas são? Ainda acho que eu consigo terminar. Aqui eu vou falar rapidamente sobre algumas santas que, por coincidência, eu só achei santas que entraram em estado de êxtase. Tá? Mulheres, né? Estou falando aqui. Enquanto estavam encarnadas quanto mulheres, né? Então, por exemplo, aqui, essa santa... por exemplo, a Santa Faustina, que é essa daqui, ó. Ela aqui é uma experiência, eu vou ler o que foi o que ela escreveu. Fiquei numa cela, em longa ação de graças, deitada de bruços e derramando lágrimas de gratidão. Não podia levantar-me do chão, porque a cada vez que queria levantar-me, a luz divina dava-me um novo conhecimento de graça divina. Somente na terceira vez pude levantar-me do chão. Ele mesmo me levantou até o seu coração. Né? Aqui a gente supõe que foi Jesus. Tá? Aqui a Santa Gema, aqui essa do meio. Muitas vezes nos meus transportes de amor, faltavam-me as forças e eu exclamava: não posso resistir mais ao lembrar-me que Jesus faz-me assim sentir-me a última de suas criaturas e manifesta-me em prodigiosa expansão de amor paternal todos os esplendores do seu amabilíssimo coração. E dizendo isso, caía desfalecida nos braços de sua companheira,
que, prevendo esses casos, sabia dispor as coisas de tal modo que ninguém na igreja notava nada, né? Aí, tá, bom, enfim, todas aqui tiveram situações de êxtase, onde estiveram em estado de uma elevação espiritual e de um contato espiritual com espíritos superiores, ok? Eu não vou ler o caso de todas aqui, porque vai demandar muito tempo, mas é mais ou menos a mesma coisa. Aqui, ó, mais algumas considerações sobre o êxtase. Como em nenhum dos outros graus de emancipação da alma, o êxtase não é isento de erros, pelo que as revelações dos estáticos longe estão de exprimir sempre a verdade absoluta. A razão disso reside na imperfeição do espírito humano, apesar de, por exemplo, como eu falei, eu acreditar que a pessoa sempre está num nível maior, mas ela está aqui na Terra, então ela ainda está sujeita às imperfeições do espírito. Somente quando ele houver chegado ao cume da escala, poderá julgar as coisas lucidamente. Antes não lhe é dado ver tudo, nem tudo compreender. Há, por vezes, nos estáticos, mais exaltação que verdadeira lucidez, ou melhor, a exaltação lhes prejudica a lucidez, razão porque suas revelações são com frequência misturas de verdades e erros, de coisas sublimes e outras ridículas. Aqui, ó. Então, o que a gente vê aqui? Que às vezes, quando a pessoa volta, muitas vezes ela se vê com aquela lembrança fragmentada, como nos sonhos. Veja aqui o que eu falei de uma das santas aqui. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Que quando ela falou assim, ele mesmo me levantou até o seu coração, né? O que a gente sugere aqui? Que ela supõe que Jesus levantou ela até o seu coração, né? Foi verdade? Não foi? A gente não sabe, né? Aqui uma outra diz o seguinte, que viu? A Santa Clara, acompanhando em oração o Senhor que rezava, sua alma triste até a morte embebeu-se de tristeza dele, a memória foi se compenetrando da captura e de toda a decisão, e aí ela caiu na cama. Ficou tão absorta durante toda aquela noite, e no dia seguinte tão fora de si, que com o olhar ausente, cravava sempre em sua visão única, cravada sempre em sua visão única, parecia crucificada com Cristo, totalmente insensível. Uma outra colega voltou diversas vezes para ver se precisava de ajuda e sempre estava do mesmo jeito. Quando chegou a noite de sábado, a devota filha acendeu uma vela e, sem falar, com um sinal, lembrou sua mãe da ordem que recebera de São Francisco, pois o santo mandara que não deixasse passar um dia sem comer. Na sua presença, Clara, como se voltasse de algum lugar, disse o seguinte: para que a vela? Não é dia? Aí a madre respondeu a outra: foi-se a noite, já passou um dia e voltou outra noite, né? Porque ela estava em estágio de estático, né? Clara disse: bendito seja esse sonho, filha querida, porque ansiei tanto por ele e me foi concedido. Mas guarda-se de contar esse sonho a quem quer que seja, enquanto eu viver na carne, porque é uma coisa muito extraordinária. Então, a Santa Clara que teve esse êxtase, né? Ela mesma falava, não vamos contar para ninguém, porque ninguém vai acreditar, né? Por isso que tem coisas aqui que falaram, uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e outras que podem parecer ridículas, ok? A dupla vista ou segunda vista ocorre quando o espírito se desdobra sem que o corpo esteja adormecido. Nesse estado, a pessoa vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos, podendo inclusive ter pressentimentos. Durante a ocorrência do fenômeno, o indivíduo, embora consciente, apresenta um estado físico alterado, com o olhar vago, como se olhasse sem ver. A faculdade na dupla vista é permanente, mas não o seu exercício. Nos mundos mais elevados, a dupla vista é faculdade permanente, para a maioria dos habitantes, cujo estado normal pode se comparar ao dos sonâmbulos lúcidos. Então, aqui, ó, vocês vejam o seguinte, que é muito complexo tudo, né? A gente agora está tratando de pessoas que têm essa segunda vista enquanto estão acordadas,
sem a visão de adormecimento, né? Então, o que a gente vai falar aqui? Quando você, de repente, tem um pressentimento de alguma coisa que pode estar acontecendo num outro local, por exemplo, né? Então, por isso que está falando assim, essa faculdade, ela é permanente, a pessoa normalmente tem, mas não necessariamente ela exercita sempre isso. Não é que ela está 24 horas por dia tendo essa segunda vista ou essa dupla vista, porque senão a gente não ia ter uma vida normal, né? Então, assim, as pessoas que têm essa propriedade, essa capacidade, essa mediunidade, aliás, não é mediunidade. Aqui não é mediunidade porque eu não estou tendo, não estou recebendo nada de outro espírito. Sou eu, é a minha intuição, é o meu espírito, é o meu animismo que está falando aí, né? Então a gente consegue ter essa situação de perceber, ó, embora consciente, a gente tem um estado físico alterado, um olhar vago, como olhasse sem ver. Se a gente for ver isso, a gente pode até falar que eu acabei de ler aqui da Santa Clara, por exemplo, que ela estava ali, olha, com o olhar ausente, cravada sempre em sua visão única, parecia crucificada com Cristo, totalmente insensível. Então vocês vejam que tudo se interpenetra. A gente só precisa aprender, né, isso, claro, estudando mais e vivenciando mais o que é uma coisa e o que é outra, ok? Enfim, o sonambulismo, a dupla vista e o êxtase constituem variedades de fenômenos que repousam sobre uma mesma causa, a faculdade de desdobramento do espírito, que se produz graças às propriedades e às irradiações do fluido perispirítico, ou seja, tudo está relacionado com o perispírito. É ele quem faz com que tudo isso aconteça, ok? Bom, então, continuando, nós vamos estudar agora letargia e catalepsia, que são vamos ler aqui, são conceitos associados à tese de emancipação da alma e que, com o passar do tempo, foram ganhando novos sentidos, até caírem em desuso na medicina e na psicologia. Ou seja, hoje quase não se fala mais nesses termos, né? Mas, como nós tivemos várias situações que vimos na Bíblia sobre isso, e temos ainda, vou até comentar com vocês alguma coisa até relativamente recente, então por isso que a gente acaba ainda usando esses termos, e acho válido para que nós conheçamos. Então aqui, ó, a letargia e a catalepsia, elas derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento, uma interrupção na comunicação do fluido perispirítico com o corpo físico por uma causa biológica ainda inexplicada. Então vamos entender o que é a diferença de um e outro. Diferem uma da outra no sentido de: na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte, que é o que de fato aconteceu com Lázaro, que nós vamos ver daqui a pouquinho também. E na catalepsia, esta suspensão fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes magnética. Então, isso tudo aqui são definições de Allan Kardec, tá? Esses dois termos, mesmo na doutrina, eles são muito confundidos, apesar de quase a gente não usar hoje, ainda eles são confundidos. Tanto que mesmo para Lázaro, às vezes fala assim, ele entrou em catalepsia, o que na verdade não foi, porque ele não tinha só uma parte do corpo, ele estava com aparência de morte mesmo, tá? Enfim, os dois termos acabam se confundindo, mas aqui está a diferença dos dois, tá? Então agora vamos ver o que nos diz a doutrina. Em estado letárgico ou cataléptico, pode o homem entender o que se passa à sua volta e se manifestar? E aí a resposta:
Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que em redor se diz e faz, sem que, no entanto, possam exprimir o que estão vendo e ouvindo. Isto porque não é pelos olhos nem pelos ouvidos físicos que têm essas percepções, mas pelo organismo perispiritual. O espírito tem consciência de si, porém não pode se manifestar, pois a isso se opõe o estado do seu corpo físico. Por isso que nós comentamos aqui que, olha, que há uma interrupção na comunicação do fluido perispirítico com o corpo físico. Então, o que acontece? Nós sabemos que o espírito, ele sobrevive após a morte, né? Esse é um dos princípios básicos da nossa doutrina. Então, só que nesse estágio que as pessoas podem se encontrar, mesmo o espírito, em perispírito, ele percebe tudo, mas ele não consegue se manifestar através do corpo físico. Entendeu? Então, assim, então por isso que ele consegue perceber tudo o que acontece, mas ele não consegue expressar, não consegue passar pelo filtro até chegar ao corpo físico. Então, o que acontece? Ele percebe tudo, mas fica lá, em espírito, tá? No caso da letargia, que é aquele estado de aparente morte, pode o espírito separar-se do corpo e depois a ele retornar? Então, a resposta: na letargia, o espírito pode se separar temporariamente do corpo, ao qual retorna por força de uma ação energética, oriunda de sua própria vontade, ou por uma ação fluídico-magnética de terceiro, como nos casos em que Jesus restituiu a vitalidade, que é o que a gente vai ver alguns casos agora, inclusive de Lázaro, tá? Então, por isso está falando, ele pode se separar sim. Só que, e aí nós vamos ver um caso recente aqui, que vocês vão entender um pouco melhor, porque a gente sempre fala assim, mas cortou o cordão, a pessoa desencarna, não tem como, né? Então aqui, esse é um dos casos em que é separado quase que totalmente, só que depois acaba retornando, tá? Então vamos lá com os casos encontrados na Bíblia. O caso da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. São dois casos muito semelhantes, aqui da filha de Naim e aqui do filho de Jairo e aqui do filho da viúva de Naim. Naim era a região onde eles moravam ali. Então vamos lá, forças vitais já se encontravam em desorganização adiantada e foram recompostas pela ação magnética desenvolvida por Jesus. Esses casos sugerem que, na realidade, eles não haviam morrido, mas sim encontravam-se em estado de emancipação espiritual, a ligação fluídica ainda não se rompera, surgindo que ambos se encontravam em estado letárgico e tinham reservas vitais em seus perispíritos, sem o que Jesus não se poderia operar a cura, porque esta teria sido impossível. Olha que coisa interessante isso daqui, gente. Eu sempre tenho falado para vocês e eu acabo às vezes brincando até com uma coisa séria. Porque eu falo assim, a partir do momento que rompeu o cordão, nem Cristo vem ressuscitar a gente. Entendeu? Então, assim, e aqui está escrito exatamente isso. Aqui, ó. Tinham reservas vitais em seus perispíritos. Eles estavam num estado de emancipação espiritual que até, e aqui eu vou falar por mim, quer dizer, por mim, assim, no meu entendimento, que dependendo do caso, poderia ser até uma situação de êxtase, que foi o que nós vimos na aula passada. Né? Quando a pessoa está num nível tão assim de desprendimento que ela quer ficar lá, né? E só que como tem essa reserva vital, ela acaba voltando, tá? Não sei se foi o caso específico aqui da filha de Jairo ou do menino aqui, entendeu? Isso nunca li direito na Bíblia, para falar a verdade, se há algum relato depois disso, né? Assim, se eles relataram alguma coisa quando eles retornaram. Aliás, acredito até que não tem. Mas isso fica bem claro aqui que, de fato, não houve o rompimento, ok? Embora, veja bem, estavam até numa desorganização adiantada, né? Quer dizer,
o que acontece nesse estado letárgico? O corpo físico fica com os batimentos cardíacos muito baixos, fica num estado basal, que é básico. Então, assim, é o mínimo do mínimo do mínimo para a organização física continuar sobrevivendo, mas já fica até num estado, como está falando ali, de desorganização, tá? Que é o que aconteceu, por exemplo, em Lázaro, tá? Então, vamos ler aqui, ó. O fluido vital encontrava-se quase totalmente extinto e os laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo físico encontravam-se de tal forma danificados que já cheirava mal. Olha só, chegando a ele ser sepultado vivo. Foi necessário o poder magnético de Jesus para substituir as células malsãs e renovar-lhe a vitalidade animal, fortalecendo a ligação fluídica espírito-corpo e restituindo-o à normalidade. Então, veja que esse foi um caso bastante extremo, porque ele já estava há alguns dias nesse estado, tanto que ele já cheirava mal, por conta da desorganização física que já estava acontecendo nele. Porém, ele ainda tinha alguma coisa, olha, quase totalmente extinto, ou seja, não estava extinto. E aí o que acontece? Com a energia fluídico-magnética de Jesus, que era Jesus, né? Ele conseguiu restituir a vida, né, entre aspas, porque de fato eles não estavam mortos ainda, né, não estavam desencarnados ainda, conseguiu restituir a normalidade desses corpos, ok? E aqui é que eu vou comentar com vocês um caso relativamente recente, vou pôr até depois eu vou ter que mexer aqui um pouco, mas eu vou pôr aqui um texto para vocês sobre a biografia da Ivone do Amaral Pereira. Veja, ela faleceu aqui com quase 80 anos, né? Notável médium brasileira, desde criança apresentava esses sintomas e graças ao uso correto de sua mediunidade, a chamada mediunidade com Jesus, transformou essas faculdades em sublime fonte de bênçãos. Em seu livro Recordações da Mediunidade, ela narra com riqueza de detalhes um desses acessos que teve quando, contando menos de um mês de idade, foi dada como morta. E aqui eu vou já encerrar aqui, eu vou voltar nessa questão, mas é que a aula encerrou. Aqui eu pus algumas sugestões de leituras para vocês, que eu vou mandar hoje essa aula pelo e-mail para vocês, se vocês quiserem ver alguma coisa sobre sonhos, que é alguma coisa mais completa até do que nós falamos aqui. E aqui eu vou terminar essa apresentação e vou colocar... eu fechei, caramba. Putz, grilo. Mas eu vou abrir, gente, eu vou pedir para vocês um minuto aqui, espera um pouco. Ixi, não é isso aqui. Espera aí. É isso aqui, quer ver? Ai, caramba, vamos ver se eu acho. Um minuto. Aqui, ó, biografia. Eu vou pôr para vocês, essa é uma pequena biografia dela, e conta esse caso dela específico, que eu acho interessante a gente falar, até para conhecimento do teor desse espírito, dessa médium, que foi um dos livros mais famosos dela, vocês devem saber, que é o Memórias de um Suicida, tá? Então, aqui, ó, aos 29 dias de nascida, depois de um acesso de tosse, sobreveio uma sufocação que a deixou como morta. Olha aqui, ó, catalepsia ou morte aparente. Vejam como o termo aqui, e esse texto é da FEB, hein, da Federação Espírita, está errado, devia ser letargia, né? O fenômeno foi fruto de dos muitos complexos que carregava no espírito, já que na última existência terrestre morrera afogada por suicídio. Durante 6 horas permaneceu nesse estado. O médico e o farmacêutico atestaram morte por sufocação. O velório foi preparado. A suposta defunta foi vestida com grinaldo e vestido branco e azul. O caixãozinho branco foi encomendado.
A mãe se retirou a um aposento, onde fez uma sincera e fervorosa prece a Maria de Nazaré, pedindo para que essa situação fosse definida, pois não acreditava que a filha estivesse morta. Instantes depois, a criança acorda aos prantos. Todos os preparativos foram desfeitos, o funeral foi cancelado e a vida seguiu seu curso normal. Gente, já imaginou que coisa louca? E aqui continua. Aos 4 anos já se comunicava audiovisualmente com os espíritos, aos quais considerava pessoas normais encarnadas, porque ela tinha essa visão. Aos 8 anos, repetiu-se o fenômeno de catalepsia ou letargia, associado a desprendimento parcial. Aconteceu à noite, e olha aqui como eu estou falando para vocês, eu vou ler isso aqui, vocês vão associar ao caso de êxtase. Olha, aconteceu à noite e a visão que teve a marcou pelo resto da vida. Em espírito, foi parar ante uma imagem do Senhor dos Passos na igreja que frequentava. Pedia socorro, pois sofria muito. A imagem, então, cobrando vida, lhe dirigiu as seguintes palavras: vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Aceitou a mão que lhe era estendida, subiu os degraus e não lembra de mais nada. Então, isso daqui é um típico caso de êxtase. Ela foi, né, e ela que achava que estava sofrendo muito, porque aqui fala, ó, ela foi uma criança infeliz, e aí tem toda a história dela aqui, ó. Como já vimos, a mediunidade apresentou-se nos primeiros dias de vida terrena, através do fenômeno de catalepsia, vindo a ser este um fenômeno comum na sua vida a partir dos 16 anos. A maior parte das reportagens de além-túmulo, dos romances, das crônicas e contos relatados por ela, foram coletados no mundo espiritual através desse processo, na hora do sono reparador. Olha, finalizando a aula que nós tivemos as 3 semanas. A sua mediunidade, porém, foi diversificada. Foi médium psicógrafo e receitista de homeopatia, assistida por entidades de grande elevação, como Bezerra de Menezes, Charles, Roberto de Canaleiras, Bittencourt, Santiago. Praticou a mediunidade de incorporação e passista. Possui a mediunidade de efeitos físicos, chegando a realizar algumas sessões de materialização, mas nunca sentiu atração por essa modalidade mediúnica. Os trabalhos no campo da mediunidade que mais gostava de fazer eram o de desdobramento, incorporação e receituar. E aqui segue lá toda a trajetória dela. E oi. Você viu que nessa época o farmacêutico era super importante ainda, né? Sim, com certeza. E aí o que acontece? Eu vou até passar isso para vocês, porque eu acho assim, interessante essa breve biografia dela, porque é uma coisa relativamente recente, né? Desse século aqui, entre o século XX e XXI, né? Então, assim, é uma coisa recente, e aí vejam assim que mesmo não tendo mais o desuso, já estando em desuso essas palavras, né, como a gente viu, elas ainda acabam repercutindo até na própria vida da pessoa, como na dela, né? Só que ela usou a mediunidade com Jesus a vida inteira dela, veja, com 29 dias de vida, ela já teve essa bênção de retornar, né? Então, apesar dela ter sido uma suicida na encarnação anterior, e ela veio com essa missão de poder ajudar ao próximo, tanto os livros que ela escreveu, e o mais famoso, Memórias de um Suicida, ok? Eu vou parar de gravar.